Salve, fiel torcida, salve nação corintiana. Quinta-feira agitado, tá cheio de notícia importante no Corinthians. O goleirão Hugo tá em alta no Corinthians, principalmente depois de ontem, né? O Corinthians passou pelo Grêmio e está nas quartas de final da Copa do Brasil, com o goleiro defendendo pênalti nas cobranças de pênalti. O Corinthians deve comprar aí o seu passe para se tornar jogador definitivo do Timão. O Corinthians está certo em fazer isso, fiel? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários. Tem informação sobre o Mercadão da Bola, Cuéllar, Gonzalo Plata, Alex Arce. Tá cheio de novidade no Mercadão da Bola do Timão e toda a repercussão do Corinthians classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil. O Renato Gaúcho tá chorando, hein? Mas antes da gente assistir, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então ao Thiago Salazar, diretamente do Parque São Jorge, trazendo notícias exclusivas do Timão. E o Cereto atualizando pra gente todo o mercado da bola do Corinthians, hein? Muita coisa importante acontecendo. Dá só uma olhada, fiel. Primeiro quero falar do Cuéllar. O Corinthians continua atrás do Cuéllar, continua tentando a contratação do Cuéllar a pedido do técnico Ramon Dias, né? Tenta de qualquer maneira a contratação do Cuéllar, jogador do Al-Shabaab da Arábia Saudita. Acontece que o Cuéllar está tentando, junto ao Al-Shabaab, uma rescisão amigável de contrato. O Corinthians, por sua vez, já ofereceu 4 milhões de dólares ao time da Arábia Saudita para tentar a contratação do Cuéllar em definitivo. Entre Cuéllar e Corinthians, já está tudo certo. O Corinthians já acertou os moldes do negócio, já acertou os salários com o Cuéllar, e a diretoria do Corinthians entende que agora é cada vez mais importante a contratação do Cuéllar, já que o Alex Santana se machucou de maneira grave e vai ficar 3 meses fora do time. Então o Corinthians quer trazer um jogador para a posição urgentemente. E o Cuéllar é o nome de indicação de confiança do técnico Ramon Dias. O Corinthians continua aguardando a resposta do Al-Shabaab. A situação continua a mesma. O negócio foi feito, a proposta foi feita e o Corinthians continua aguardando. É difícil fazer negócio com os árabes. Não é fácil fazer negócio com os árabes. Mas o Corinthians continua tentando a contratação do Cuéllar, jogador da confiança do técnico Ramon Dias. E você acha que seria uma boa contratação para o Corinthians? Deixe aqui o seu comentário, deixe o seu like também, deixe no comentário, fale o que você acha a respeito da possibilidade da contratação do Cuéllar. O plano B do Corinthians em relação ao Cuéllar é o João Schmidt, volante do Santos. O Corinthians tem interesse também na contratação do João Schmidt, mas isso se o Cuéllar não der certo. Se não der certo a negociação com o Cuéllar, aí sim o Corinthians vai tentar a contratação do João Schmidt, volante meio-campista do Santos. O Corinthians já tinha o interesse do João Schmidt, né? Já tinha sondado o João Schmidt, que aliás é um belíssimo meio-campista, é um excelente meio-campista, mas a prioridade mesmo é a contratação do Cuéllar, meio-campo do Al-Shabaab da Arábia Saudita. Muito bem, eu falo agora do Gonzalo Plata. Gonzalo Plata tá difícil, a contratação do Gonzalo Plata não tá fácil pro Corinthians contratar o Gonzalo Plata. O Corinthians já fez proposta, o Al Saad do Catar já rejeitou esta primeira proposta do Corinthians. O Corinthians está tentando novamente contratar o jogador, ofereceu 8 milhões de dólares para tentativa de contratação. O Al Saad não quer vender o jogador, não quer negociar o jogador por este valor. O Corinthians quer contratá-lo em definitivo por 8 milhões de dólares de maneira parcelada, mas o Al Saad não quer contratar, não quer vender o jogador. E assim, desta maneira, está difícil. O Gonzalo Plata é o sonho do Corinthians. O Corinthians gostaria de contratar o Gonzalo Plata, atacante ponta direita, mas está cada vez mais difícil, está cada vez mais complicada a contratação do jogador. O Corinthians ainda não desistiu, continua tentando, mas está cada vez mais difícil. E com relação ao Arce, o centroavante Arce, o Alex Arce, o paraguaio, o Corinthians continua na mesma. Fez uma primeira proposta, a primeira proposta não foi aceita. O Corinthians deve fazer uma segunda proposta para tentar a contratação do Alex Arce, mas não é o único centroavante que o Corinthians está de olho. O Corinthians está de olho também em outro centroavante.
O nome desse novo centroavante ainda não foi revelado. Eu não sei o nome desse centroavante, né? Desse outro centroavante que o Corinthians está de olho. Mas o Corinthians está de olho também neste outro centroavante, além do Alex Arce. O Corinthians quer um jogador para camisa 9, quer um artilheiro, quer um centroavante que faça gols. E o Alex Arce é o primeiro nome, o Corinthians está tentando, a LDU não aceitou a primeira proposta do Corinthians, o Corinthians está tentando aumentar a proposta para ver se convence os equatorianos a negociarem o paraguaio, o Alex Arce. De qualquer maneira, paralelamente, o Corinthians negocia com outro centroavante cujo nome está sendo mantido em sigilo. Qual será o nome deste novo centroavante que o Corinthians quer contratar, hein? Se você sabe, você tem alguma ideia, tem alguma sugestão, deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto. E por fim, quero falar do Thales Magno. Thales Magno, que já foi contratado, já chegou no Brasil, é reforço do Corinthians, está passando pelos exames médicos, exames físicos e deve ser anunciado como reforço do Corinthians nas próximas horas. Se não for anunciado ainda hoje como reforço do Corinthians, deve ser anunciado nas próximas horas. Isso porque o Corinthians tem a intenção de ter o jogador como reforço já na partida de sábado contra o Bragantino. Ele chegou e disse que pode jogar. Ele chegou no Brasil e disse que pode jogar, que já está bem fisicamente, que não precisa de tempo para jogar, de tempo para treinar. Então, o Corinthians gostaria de ter o atacante vestindo a camisa corintiana já na partida de sábado contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e vai inscrevê-lo, claro, na próxima fase da Copa do Brasil, já que o Corinthians está na próxima fase da Copa do Brasil. Então, Thales Magno é o primeiro reforço do Corinthians aí nessa janela importante, além, é claro, do Hugo, do Alex Santana, do André Ramalho, jogadores que foram contratados, do Charles, jogadores que foram contratados nessa janela. O Thales Magno também foi contratado e o Corinthians continua atrás de reforços para sequência das competições importantes dentro desse semestre, principalmente do Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians não pode pensar de jeito nenhum no rebaixamento. E continuando falando do Corinthians, seu torcida, precisamos falar do Hugo Souza, que fez a gente esquecer completamente aí, né? O Carlos Miguel, que está lá na Inglaterra, são coisas que passam. O Hugo Souza chegou, se firmou titular, não sentiu o peso da camisa, vem demonstrando interesse em vestir a camisa, honrando o manto do Corinthians, né? Pegando várias bolas absurdas aí, que vazam na defesa do Corinthians, mesmo com a defesa sendo aí, não sendo as melhores do mundo, né? Por isso, o Hugo Souza vem se destacando cada vez mais aí na equipe do Corinthians. E isso está fazendo a diretoria já repensar aí na contratação definitiva do jogador. É bom lembrar que ele veio por empréstimo, por uma temporada, e o Corinthians aí e já está aí se mobilizando para contratar o jogador aí de modo definitivo, né? O Flamengo emprestou o jogador ao Corinthians e a diretoria do Corinthians já está trabalhando nos bastidores, enfim, aí, de contratar o goleiro Hugo para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Carlos Miguel. O Corinthians acabou perdendo aí o Cássio e o Carlos Miguel logo depois por causa de questões contratuais. E isso pode acontecer realmente com o Hugo Souza, do jeito que ele vem agarrando, pode despertar aí o interesse de algum clube, é só pagar a multa e levar, né? Então, o Corinthians sabendo disso e precisando muito de um goleiro do estilo do Hugo Souza, tem que agradecer muito aí. Nessa daí tem que parabenizar o Augusto Melo, porque foi uma contratação certeira do Corinthians, igual a do André Ramalho e do Alex Santana também, que infelizmente se machucou, e a do Rodrigo Garro no começo do ano, né? São os jogadores que o Corinthians trouxe para reforçar o elenco nessa temporada, que vem aí fazendo a diferença no time do Corinthians. Corinthians que está vivo na Copa do Brasil, também tem a Sul-Americana e corre para buscar reforços aí até dia 2 de setembro, na qual aí a janela de transferência será fechada. Fiel torcida, vale a pena o Corinthians já contratar o Hugo de cara? Deixa a sua opinião
nos comentários sobre o que você acha, o que você tá achando do goleiro Hugo vestindo a camisa do Timão. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a família de todo mundo, a sua também, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!